que é que acontece? Obriga-me a ter mais um pombal de macho, a ter mais um pombal de fêmeas. Isto é impraticável. É impraticável. Meus amigos, não tenham, mas isto digo da cara, não tenham medo, tomem decisões. Mas vale dar 2 passos atrás e temos colombofilia para mais 20 anos ou 30. Senão não temos colombofilia daqui por 10 anos, somos, não é metade, somos um quarto. Estou convicto disto, infelizmente. E isto não é difícil. Uma das medidas que se podia fazer, e eu tinha feito isto lá na Federação, e até se podia promover isso para quem quer ter muitos pombos. Almerino Mota Santos, um colombófilo que não carece de apresentações, um colombófilo que já exerceu cargos a nível de coletividade e federação. Nesta instituição desempenhou o papel de coordenador desportivo nacional, um cargo de grande responsabilidade e de grande exposição pública. De facto, as suas decisões influenciaram os dias de milhares de colombófilos e pombos-correio. Estamos na tarde de 6 de maio de 2026. Este é o Latitude Porto, Vozes da Colombofilia. Almerino Mota, bom dia. Boa tarde. Ou boa tarde. Podemos falar de colombofilia e de pombo-correio? Acho que sim. É aquilo que a gente gosta, é aquilo que nos faz a paixão que temos pelo pombo, desde pequenino. Portanto, é o desporto que eu mais gosto, é a ave que eu adoro, portanto, é estar a falar de pombos. Claro. Vamos então falar de colombofilia e de pombo-correio nesta tarde do dia 6 de maio. Almerino, como entraste em contacto com a colombofilia? Desde muito pequenino. Eu lembro-me vagamente, mas ainda me lembro do meu pai ter pombos. Era eu muito pequenino, tinha 6 ou 7 anos. E diziam eles que eu ia para a beira ao pombal e punham a porta da parte de fora a fazer e que estava ali envolvido naquilo todo o dia. Portanto, foi uma paixão que nasceu desde muito, muito pequenino. Depois o meu pai, na altura... Isso onde é que se passava? Em São Pedro? Em Gondomar, em Jubim. Depois o meu pai, com poucas... tinha poucas hipóteses, tinha um pombal muito pequenino, tinha um pombal aí com 1,5 m, com 10 ou 12 pombos, lembro-me muito vagamente disso. Depois acabou com os pombos. Eu depois lembro-me, com 6, 7 anos, ir para a casa de um vizinho, que era o Sr. Fernando Pessoa, foi uma pessoa com quem eu aprendi muito na colombofilia. Fui lá para a casa dele, andei lá até aos 23 anos, casei, e depois, em 90... Ainda foi um período longo. Um período grande. Eu entrava naquela casa como fosse a minha casa, era uma pessoa como fosse a família, ganhei amizade com ele, andava com ele era um colombófilo muito bom na altura, aí a 500 metros, e pronto, comecei a frequentar os pombos, a paixão dos pombos. Tive ali um interregno pequeno, que na altura jogava a bola, eu jogava no Boa Vista, cheguei a ser a profissional de futebol, mas eu gostava mais das pombas do futebol. E eu estava a jogar a bola e estava a olhar ao ar, porque sabia a hora que os pombos andavam a passar, portanto sempre adorei esta ave, sempre adorei este desporto. Depois casei e na altura até se ganhava bem no futebol, eu até ganhava bem, mas eu abandonei o futebol muito rápido. E a primeira coisa que fiz foi a pedir à minha esposa, ou falar com a minha esposa, para fazer um pombal, porque era um desporto bonito, caseiro, eu não saía de casa, gastava-se pouco dinheiro e tudo mais, lá dei a volta e consegui fazer o pombal, aonde tenho até hoje. A localização desse pombal é no sítio mesmo, sim, há 30 anos, precisamente há 30 anos. Lembras-se da primeira coletividade em que participou? Clube de Caça e Pesca da Aguiar. Grupo, portanto, era o Clube de Caça e Pesca da Aguiar, secção Colombofilia. Secção Colombofilia. Era uma coletividade muito forte. Eu lembro-me logo, eu comecei o primeiro ano que eu comecei a concursar foi no BT7 e foi lá. Depois fui para Gondomar, mas mesmo de pequeno eu ia para lá, lembro perfeitamente de tardes a abrir os relógios, aquelas mesas compridas com os relógios todos em cima da mesa. Eu lembro-me com 8, 9 anos, sabia ler as fitas, sabia as manhas dos relógios, porque antigamente havia aquelas manhas, tinha-se que dar mais um jeito, tinha-se que dar mais um jeito, eu sabia aquilo tudo. Hoje, se calhar, já não sei ler uma fita, mas na altura lia as fitas e sabia-se a manha do relógio, com o ponteiro que descaía e não descaía. Portanto, era uma colombofilia diferente, mais bonita ou menos bonita, mas era diferente. E passava-se as tardes dos domingos a abrir os relógios, e depois era tudo. Acho que era uma colombofilia mais sã.
do que é atualmente. Muito, muito. Havia mais convívio. Acho que antigamente as pessoas tinham noção da sua realidade. Sabia-se que havia bons combófilos, médios e havia os fracos. Mas cada um sabia ocupar o seu espaço, cada um sabia ocupar o seu lugar, cada um sabia a sua realidade. E respeitava-se um bocadinho isso. Hoje, bem ou mal, toda a gente quer ser campeão ao segundo ano e torna as coisas muito mais complicadas. Pois a envolvência da vida também é completamente diferente, não é? Diferente em todos os aspectos. E a colmofilia é um reflexo da sociedade, não é? Tal e qual. Vivemos. Tal e qual. E como foste crescendo na vertente de dirigismo? Sim, depois andei ali uns anos, depois, como eu digo, em 96 voei lá, em 96, 97 precisamente, depois fui para Gondomar. Na altura Gondomar tinha um senhor que se chamava o Sr. Fernando Caetano, que era um íparo da colmofilia, acho que foi um grande dirigente acima da média, um homem com coração. Chegou a ser presidente desta casa, não é? Presidente da associação, membro da federação, era um homem carismático, era um homem com o coração de ouro, nunca vi um homem se calhar com o coração tão bom como aquele homem. E na altura, pronto, andámos lá, o ambiente era bom e fiquei lá vários anos. Portanto, fiz Gondomar, lembro perfeitamente de ter feito, de chegar a Gondomar em 2001, por volta disso, 2000. Fizemos os 75 anos, lembro que eu fiz parte dessa coisa, quando se fez coisas magníficas, onde chegámos a ter 70 e 80 colombófilos. A coletividade atingiu um patamar elevado, muito, muito grande, teve aí anos e anos numa sequência muito boa. Era uma referência a nível nacional, em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Tínhamos condições muito boas, criava-se condições, dava-se prémios bons, tinha-se, se calhar, em termos organizativos, uma coisa ímpar, e pronto, e estive lá até ir para a Federação. Depois fui para a Federação em 2012. Entretanto, nessa fase, o Grupo Colmófilo Gondomar organizou ou participou na organização de um derby, que foi... Sim, na altura, a Caetano já, eu penso que quando chegou a Gondomar, sim, Gondomar faz o Pombal em parceria com a Câmara, há ali uma parceria, depois o Pombal é entregue à responsabilidade do grupo Colombófilo Gondomar e depois eu fiz parte da organização, éramos 3 pessoas e ao fim e ao cabo 3 pessoas que estávamos à frente daquilo, era eu, era o Caetano e era o Rui Darlindo, que era uma pessoa, um miúdo na altura, que tinha um empenho extraordinário para que o derby chegasse onde chegou, e chegou a atingir um patamar muito elevado. Julgo que na altura, até então era um derby, tirando Mira, era um derby com uma dimensão já bastante significativa. Significativa e com a gente abria inscrições e fechávamos 2 ou 3 dias depois, porque havia muita gente a querer participar. Lembro que no primeiro ano não, o primeiro ano lembro só fizemos o conselho, depois envolvemos, aí o Rui Darlindo fez um trabalho extraordinário a nível internacional, e não havia o que há hoje, nem estes agentes, nem nada disso, e nós fomos um bocadinho pioneiros nessa parte e conseguimos, um bocadinho à custa dele, ou mesmo tudo à custa dele, conseguirmos pombos a nível estrangeiro, que era quase impensável. Vinha para Mira, porque vinham para as seleções, etc, etc, e Mira e a Federação tinham umas condições que nós não tínhamos. E nós conseguimos arranjar agentes, já naquela altura, e fazer coisas bonitas, e o derby foi uma coisa extraordinária, até em termos de benefícios para a coletividade. Só que depois aquilo é um trabalho tremendo, a gente não ganhava dinheiro nenhum, nem tínhamos nada, aquilo perdia-se dias e dias, horas e horas, noites e noites, fins de semana e fins de semana, aquilo era muito cansaço, e depois eu também abandonei um bocadinho aquilo, mas passando uns anos, aquilo ainda durou 7 ou 8 anos, não me recordo bem, e acabou por terminar por cansaço, porque aquilo era, nenhum de nós tirava algo daquilo, aquilo era tudo para a coletividade, mas aquilo era um trabalho tremendo. No dia era tudo muito bonito, mas o dia-a-dia de um derby, o dia-a-dia de uma estrutura daquelas é muito... Mas permitiu ganhar a experiência que seria útil uns anos mais tarde, que já lá iremos, digo eu.
Sim, os derbys uma coisa assim, uma coisa ímpar, uma coisa completamente diferente dos pombais, é uma coisa que é incontrolável muitas das vezes, em vários aspectos, portanto, mas deu, claro que deu, e deu-me conhecimentos de muitas coisas que se passam na combofilia em termos de derbys. Mais tarde surge o convite, suponho que foi convite, para fazer parte da Federação, dos corpos, dos órgãos sociais. Na altura aquilo até foi um bocadinho estranho, porque na altura quem se candidata à Federação é o Dr. Jacinto e o Dr. Nogueira dos Santos. Exatamente. E o Almerim fazia parte do... Eu não fazia parte da lista do Dr. Nogueira dos Santos, mas fazia parte de apoiar o Dr. Nogueira dos Santos. Okay. Inclusive o Dr. Nogueira dos Santos tinha-me convidado também para esta função de coordenador, que não havia a parte de coordenador da área desportiva da Federação. Mas a eleição da Federação era só eleito o Presidente. A lista era composta depois, ou seja, eram convidados para ir para a Federação. Quando foram eleições, o Dr. Jacinto ganhou e o Dr. Nogueira perdeu. Passando uns dias, ligou-me o Dr. Jacinto que queria falar comigo. Está bem, eu já conhecia o Dr. Jacinto, porque eu tinha feito parte do Congresso já 2 anos, num mandato antes ou 2, portanto, e conhecia-o, porque ele era na altura o vice-presidente da Federação. Portanto, e um dia ele apareceu-me a casa, lá a casa ou em Gondomar, e veio com esse convite. Eu analisei, falei com a família e fui para a Federação, onde estive lá 12 anos. E depois acumulou o cargo também de Mira, da supervisão de Mira. Eu, quando fui para a Federação, uma das coisas que eu impus é que não tomava conta do derby. Eu vinha cansado do derby de Gondomar e uma das coisas que eu pus é assim: sim senhor, eu vou para a Federação, mas derbys nunca mais na vida. Porque o derby é um desgaste muito grande em termos mentais, em termos psicológicos, porque há muitas coisas que saem do nosso controle, que se perde pomos inexplicavelmente, porque morre pomos inexplicavelmente, situações extremamente complicadas. Claro, gerir 4, 5, 6 mil pombos... Não é questão de gerir, o problema é que estamos a gerir aquilo que é dos outros. E quando a gente está a gerir aquilo que é dos outros, tenta fazer o melhor que sabe e pode. E muitas das vezes as coisas não correm bem. Sem a gente perceber o motivo, nem o porquê. E isso faz mal, porque eu vou fazer um treino com os meus pombos e perdi 20 ou perdi 30 e eu aguento uma bronca que são meus. Mas não, eu estou a gerir os pombos dos outros e o dinheiro dos outros que investiram e que pagaram muito ou pouco, mas pagaram para lá estar os pombos. E alguém que está à frente disso tem que ter a responsabilidade de tentar fazer o melhor que pode, que sabe. E muitas das vezes, a fazermos o melhor que pode e que sabe, as coisas incompreendíveis. Há situações que nós não conseguimos compreender e correm mal. E eu, no derby de Gondomar, lembro perfeitamente no último ano que lá estive, que correu mal a prova final, que vieram uma prova bonita, mas perdeu-se muitos pontos, e disse: derbys nunca mais. Isto mata-me, isto dá-me cabo de mim, eu derbys nunca mais, eu não dormia de noite, depois aquilo dos últimos dias, a aflição, as coisas correrem bem, não correrem mal, portanto, eu tenho um sistema nervoso um bocado complicado, e então fiz questão, e na altura lembro que a minha esposa disse: tu vais para a Federação, mas derbys não. Pronto, e eu, sim senhor, na altura combinei com o Presidente, e eu fui para a Federação, mas não ia tomar conta de Mira. E na lista que eu entro, havia uma pessoa que não era eu, que fazia parte do nosso elenco, que estava só destinada a coordenadora do derby. Eu não fazia parte. Sim. Passando meio ano, 1 ano, 2 anos, ou 1 ano, à volta disso, ou seja, a precisar, sou confrontado ou há um pedido da direção para eu tomar conta do derby. Pronto, e assim foi, eu tomei conta do derby até 2012, onde houveram coisas que correram muito bem, anos que correram extraordinariamente bem, outras que não correram tão bem, mas no global acho que as coisas correram normal ao que acontece nos derbys por aí fora. Mira como derby, o local em si é muito complexo, é uma coisa muito complicada aquele local ali, porque na altura que vamos fazer provas, na altura que vamos começar a voar pomos, é uma zona de muito nevoeiro, de muita
Neblina, onde às vezes para soltar pomos só se consegue soltar pomos às 11 horas, e quando solta os pomos às 11 horas já o nevoeiro abriu, mas é um calor tremendo. Portanto, é uma complicação, é tremendo aquilo. Depois é um local que é muito calor de dia e muito frio de noite. Portanto, é uma coisa muito complexa. É muito complexo aquilo ali. Mas pronto, e assim quantos anos foram? A Federação? 12 anos. A 3 mandatos. E 3 mandatos que chegava, acho que eu saí porque quis, porque fui também convidado a continuar, mas achei que já não estava a acrescentar nada à Comofilia. A gente chega a um certo ponto nos nossos cargos, temos que ter o discernimento de dizermos basta, porque já não estamos, ou não temos motivação, ou não temos... É um cargo de muito desgaste, não é? Eu acho que qualquer cargo há desgaste. Claro que o cargo de coordenador esportivo, todos os dias eu tinha muitas coisas para resolver. Coisas mais simples, coisas mais complicadas. Mas isso resolver a mim não me chateia, porque eu nunca tive problema nenhum de resolver as coisas. De enfrentar o que é que seja, porque nós estamos lá para tomar decisões. Eu acho que quero me arrepender de uma decisão de ter tomado ou de uma decisão que não tomei. Portanto, mais vale ser ativo do que ser... mas eu acho que nós temos que ter o discernimento que, ao fim de uns certos anos, naquela casa, a gente vai se acomodando. E eu senti, neste último meu mandato da Federação, eu tomei a decisão que não continuava na Federação, na exposição nas Caldas, há 2 anos. Sim. Naquele dia, ao fim da exposição, eu disse para mim, vou tentar levar este ano ao fim, porque nós tivemos a felicidade de nunca ninguém se ter admitido, irmos todo o grupo, que começou todo o grupo até ao fim. Eu também não me vou demitir, mas no final deste mandato não continuo mais, portanto é a ponta assente, porque eu próprio já não tinha motivação para continuar, ou já não conseguia acrescentar mais, e nós temos que ter o discernimento de não estar na Federação ou noutro cargo qualquer, dar-me estatuto de ser o coordenador desportivo nacional. Se calhar até dá, é um gajo importante, não era nada importante, mas até me estava com uma importância. Chegava a qualquer lado, sou coordenador desportivo, até parecia que era o Presidente da República, mas não. Portanto, eu tive o discernimento naquele dia de dizer para mim, a Federação, e podia ter ficado no outro cargo. O fim de um ciclo. O fim do ciclo. E acho que já o terceiro mandato já não o devia ter feito. Nesse tempo foram organizadas várias provas consulta única, ou seja, as chamadas nacionais, o Valência e o Barcelona. São provas que põem o foco de todos os colombófilos de Portugal continental no mesmo dia, na mesma solta, é importante, tem uma visibilidade grande por isso, não é? Que experiência é que após todas essas provas realizadas, achas que vale a pena continuar com esse tipo de soltas únicas? Eu acho que é importante nós sairmos do parasmo que às vezes estamos na combofilia e darmos alguma dimensão à combofilia. Quando nós avançamos com os Valências, avançamos porque queríamos mexer alguma coisa na combofilia. Na altura a ideia era avançar 2 e no outro ano 3 e se calhar depois avançarmos mais. Sabendo nós, e tenho essa noção exata, que a verdade desportiva não existe. Não existe verdade desportiva de uma prova de Valência para todo o país, porque os ventos vão condicionar os vencedores. É lógico, não é? Mas é isso até nos distritos. Até nos distritos, claro. Até nas coletividades, quanto mais, não é? A gente nas nossas coletividades, o vento empurra um bocado ao mar, os do mar ganham mais do que ganham do sul e os isto e aquilo, portanto, funciona assim. O grande problema que se põe aqui é um bocadinho a mentalidade de ninguém. A mentalidade é uma expressão, mas não querer perder para o vizinho, ou não querer perder. Depois houve aqueles comparativos que havia na altura, parece que se criou aqui contra Porto Alegre ganha porque faz menos quilómetros. É claro que quem faz menos quilómetros tem alguma vantagem de quem faz mais, mas Porto Alegre não ganhou sempre, ou não ganhou todas as vezes, nem lá apareça. Lembro perfeitamente de ter ganho Faro, de ter ganho Setúbal, de ter ganho Viseu, de ter ganho Aveiro, também penso eu. Portanto, houveram vários distritos a ganhar, e depois, claro que Porto Alegre tem um benefício de poder ter ganho mais uma vez ou outra, porque seria estar, se calhar, mais bem localizado ou não, e depois os ventos, mas isto, o grande impacto que tinha fazer um Valência, no nosso entender,
era a dimensão que dava à colombofilia portuguesa. E deu. E Deu. Tenho a certeza absoluta que deu. Falou-se da colombofilia. Eu lembro-me só um impacto que teve, que eu estava em Valência, ligou-me uma rádio qualquer aqui de Portugal, que os pombos iam botar aviões abaixo, que vinham centenas e centenas de aviões, de pombos, milhares de pombos, milhões, e os aviões em Portugal e em Espanha ia cair os aviões todos. Portanto, começou só menos a falar de colombofilia, falou-se algo da colombofilia. Em termos internacionais, o PIP e outros sites com alguma dimensão a nível internacional também fizeram cobertura aos Valências, porque isto estava de dimensão. Depois, há as guerras dos distritos, as guerras dos colombófilos, que aliás sempre os mesmos, que fazem um bocadinho de ruído. A Federação, para tentar que isto não acabasse logo à primeira, sabendo, e nós sabíamos todos qual era o pombo que ganhava o Nacional, porque era fácil, hoje é fácil saber o pombo que ganha o Nacional, a gente vai à média e sabe, mas para que isso não desse tão impacto e nós pudéssemos fazer isto mais anos e deixasse este tipo de provas, tentámos só premiar para o distrito, para tentar dizer assim, nós queremos uma dimensão, mas depois para tentar levar isto a bom porto. Mesmo assim, não conseguimos agradar a todos, mas isso também nunca ninguém consegue agradar a todos, mas acho que os Valências ou outra prova qualquer, e se possivelmente devia ser uma mais ao norte, uma mais ao centro, outra mais ao sul, e quantas mais fizer, mais possibilidades tem de todos ganharem, porque eu marco mal numa, mas posso marcar melhor noutra. E eu lembro-me, eu hoje conheço a colombófilos, ou nós conhecemos a colombófilos no país à custa dos Valências. Ninguém os conhecia. Claro. Portanto, e isto deu alguma dimensão. E venderam-se pombos até para o estrangeiro, pombos bem vendidos. Dá uma boa visibilidade à colombofilia nacional, que de outra forma, sem provas nacionais não se consegue, ou dificilmente se consegue. Claro, então a gente vai ver, os belgas é que são bons, os holandeses é que são bons, os alemães é que são bons, eles fazem 30 provas nacionais. Claro, e também tem o mesmo problema. E tem o mesmo problema, mas fazem-las. Só que beneficiam e tomaram uma dimensão maior a nível internacional e depois escolheram os frutos financeiramente, à dimensão, à custa disso. Se nós fizéssemos aqui 10 ou 15, havia 10 ou 15 vencedores diferentes, só se faz uma, só vence um. Claro. Depois da verdade esportiva. Não me falem a verdade esportiva, quer dizer, isto não há verdade esportiva, nem na vida há verdade esportiva, uns nascem ricos, outros nascem pobres, uns têm menos, outros têm mercedes, quer dizer, isto era como a FIA funciona um bocadinho igual. Claro. Então, a ideia que eu tenho é que antes e após essas provas nacionais há muitos comentários, uns negativos, outros positivos, claro, mas no dia estão todos entusiasmados com a seguir as chegadas em todo o país. Não é? É bonito. Na plataforma, é muito bonito a sequência. E depois vemos que as médias do país não são muito diferentes. As médias do país, todas, não são muito diferentes. Eu lembro-me, no último ano, o Porto ganha o segundo, perde por umas milésimas para Porto Alegre. Portanto, as médias do país não são iguais. Eu que fui a todas as soltas, a Valência, fui a todas, não faltei a nenhuma. Portanto, fiz sempre as soltas todas. Eu tinha a sensação, e tenho hoje a sensação, a certeza absoluta, em que os pombos, na hora do local de solta, na hora da solta, eles iam cada um para o seu rumo. Ou seja, os pombos parece que saíam já em V, os do norte iam para norte, os do sul iam para o sul. Depois, por caminho é natural que haja arrastamentos, mas todos os dias no local de solta notava-se perfeitamente. Perfeitamente. Uma coisa inacreditável. Eu tinha sempre a preocupação de pôr os pombos do norte, todos os caminhões do norte mais a norte, do sul mais a sul. Havia essa preocupação. Quando havia espaço, até se fazia ali um espaço no meio morto. E a sensação que nós tínhamos era que os pombos saíam cada um para o seu sítio. Depois, por caminho, é natural que houvesse misturas. Mas todas as semanas há pombos que se perdem todas as semanas. Uns vão para o Algarve explicadamente, os do Algarve para o Sul explicadamente, e não são os outros lá no mesmo sítio. Portanto, o pombo no dia, ou seja, na véspera, que já está no local, e quem tem alguma experiência disto, é capaz de concordar comigo, já se está a orientar. Já está orientado, e quando sabe os estouros no outro dia de manhã, eles já venham quase sabem depois os ventos puxa mais ao norte, mais ao sul, mais ao centro, isto é aquilo que nós não controlamos, porque se controlássemos, cada um puxava para a sua casa. Almerindo Mota,
No que diz respeito ao cargo que ocupou como coordenador desportivo nacional, quais foram as principais dificuldades encontradas ao longo dos anos? É assim, as principais dificuldades foi no começo. É um mundo novo, um mundo grande, que é uma casa muito grande que as pessoas às vezes não imaginam que lá chega todos os dias, porque as pessoas, qualquer coisa, dirigem-se todos à Federação. E então todos os dias aparecia coisas completamente novas, e o primeiro ano foi um ano da Presidente de andar ali a aprender, de andar ali a perceber o que era a temática de ser a coordenador desportivo. Na altura tive a sorte que ainda apanhei o Dr. Joaquim Lopes, portanto, ainda tive com o Dr. Joaquim Lopes, que era como é que vou explicar aquele homem? Não tenho palavras para ver a dimensão daquele homem. Aquele homem era um cérebro, era um homem com uma capacidade acima da média, e ele já tinha ido e vindo, e nós já estávamos no mesmo sítio. Ele tinha uma experiência de a Federação muito grande, e depois eu comecei a beber dele, comecei a aprender e bebi muito do que era o Dr. Joaquim Lopes, e ao fim de um ano e meio, a Federação para mim já era uma coisa simples, fácil de tomar as decisões. Tomei sempre as decisões em linha reta, ou seja, as decisões, o que é para um é para todos. Nunca ninguém me poderá acusar que fiz a A e que não fiz a B. Honro-me e tenho orgulho disso até hoje. Pois, ser o coordenador desportivo da Federação, ou melhor, a Federação é um complemento à combofilia. A Federação não é parte importante da combofilia. A Federação deve supervisionar, mas essencialmente ajudar as associações, que são entidades organizadoras, tentar facilitar, tentar resolver os problemas que surgem a essas associações. Essa é a nossa função. E as próprias coletividades e colombofos, quando assim é necessário. E assim foi. Sempre procurei ajudar as associações, em todas. Tenho um caso que me marcou mais, foi o caso de um Valência Nacional, em que a Federação teve que desclassificar a Porto Alegre. Foi o caso mais complicado, que os colombofos sem culpa nenhuma, sem culpa alguma. Sim, isso foi uma situação marcante. Marcante, foi das coisas mais marcantes, ter que tomar uma decisão, mas tínhamos que a tomar. Tentámos por tudo e mais alguma coisa em que os colombofos fossem classificados. Lembro perfeitamente de eu próprio ir a Porto Alegre, reunir-me com a associação e com algumas coletividades, penso que também, para que refizessem as classificações e que pusessem tudo direitinho, que a Federação não aceitaria. Porque os colombófilos, isso tinha a ver com o número de pombos inscritos por colombófilo. No país eram 15 e havia colombófilos, não todos. Aliás, penso que o Pedro, quem seria o campeão era o Pedro Barradas, e só tinha mandado 15. Esse só tinha mandado 15, mas havia outros com 20. E então, com 20 e 25, penso eu. E na altura, como a norma era 15, tentámos que eles, demos a hipótese que eles arranjassem, que retificassem as classificações, mas na altura a associação achou que não devia retificar. Portanto, foi das coisas mais complicadas ter que atuar perante uma situação em que os colombófilos eram culpados porque tinham conhecimento de causa, mas não tinham culpa ao fim e ao cabo. Esse foi um dos casos mais... Foi aplicar a lei, mas que sabendo à partida que ia prejudicar os colombófilos e os pombos, não é? Sim, e depois tivemos algumas medidas para tomar. Lembro-me de tomar uma medida ou duas, de cancelar provas devido ao calor, de termos que encurtar provas devido ao calor, de termos cancelado uma prova devido às areias, e havia já associações que já estavam no local de solta e que tiveram que vir com os pombos para trás, mas achávamos nós, não eu, mas sempre nós, a direção, que seria importante, porque a combofilia hoje também tem que dar uma imagem para a estrutura, que somos pessoas responsáveis e temos cuidados, e pronto, foi medidas assim mais difíceis de tomar, foram essas, mas tivemos situações complicadas como o Covid, foi muito complicado, foi um ano extremamente complicado. Conseguimos gerir aquilo, penso, como ninguém. Orgulho-nos ainda hoje volta e meia, falo
com os meus colegas, fomos a única federação na Europa, a federação na Europa que pudemos praticar o nosso desporto. Em Espanha não houve, na Bélgica não houve, na Alemanha não houve, em toda a Europa não houve nenhuma federação, não só de clumbofilia, como qualquer modalidade, mas a federação a portuguesa conseguiu e conseguimos que as coletividades tivessem, organizassem-se em termos de estamentos, em termos de... acho que foi uma coisa que não foi tão bem conseguida como nós pretendíamos, por motivos alheios, mas foi um momento difícil. Lembro-me de um outro momento difícil, há 2 anos ou 3, em que está para começar a campanha e recebo um e-mail da DGAV a cancelar a campanha desportiva por causa da gripe aviária, e nós em 48 horas, sem ninguém saber, resolvemos o problema e a campanha resolveu-se, mas internamente nós, portanto a direção, o veterinário e outras pessoas mais, conseguimos resolver isto. Nunca saiu para cá para fora, tampouco, nunca ninguém teve conhecimento disto, e eu à quinta-feira à tarde recebo um e-mail da DGAB a dizer que a clumbofilia está suspensa por tempo indeterminado. Tivemos há 2 anos e há 3, gripe aviária em Vila de Conde, em Torres Novas, em Torres Vedras, em Beja, tantos sítios que conseguimos fazer a clumbofilia. Portanto, houve isso, dava-nos muito a trabalho de casa a resolvermos, portanto, e conseguimos resolver isso tudo, quer dizer, isso orgulha-me um bocadinho dessas coisas. A Federação tem que estar sempre atenta à problemática da gripe aviária. Isso é um mundo que nunca mais nos acaba. Isso não nunca mais. Nos próximos tempos temos que aprender a lidar com isso. Sim, ainda vejam, este ano a Federação, fomos nós, foi suspenso tudo que era feiras, tudo que era exposições, tudo que era não sei o que mais, e nós conseguimos fazer a nossa exposição nacional, porque demos credibilidade a essas pessoas. Eu lembro-me que uma vez eles pediram-nos que havia um caso de um surdo qualquer e pediram-nos os pombais que havia e nós mostramos tudo e mais alguma coisa. Mas vocês estão tão bem organizados assim? Vocês conseguem as coordenadas, têm tudo, os caras espantados da nossa organização interna. E os contactos, temos tudo e resolvemos tudo. Ficaram um bocado espantados como é que nós estávamos tão evoluídos em termos informáticos, em termos de poder contactar logo as pessoas no coisa imediato. E isso foi... E temos uma imagem. A imagem não é nossa, já vem do Dr. Trezo, já vem de outros que sempre tiveram uma boa relação com a Federação, e esta nova Federação que lá está irá continuar a mesma, com certeza. Tanto é que na última exposição nacional teve presente a diretora-geral da sim, a doutora Susana Pombo, que é uma pessoa que tem sido muito amiga da clumbofilia a todos os níveis, não só ela, mas outros como ela. Portanto, nesse aspecto, a Federação Portuguesa deve muita coisa à DGAV. Ou deve, não deve, tem que respeitar, porque a DGAV também não faz mais do que o dever deles de nos ajudar, mas foram sempre muito parceiros, foram parceiros nossos. Para tentar resolver os problemas, não é? Consideras que a clumbofilia, ou seja, a Federação, os serviços prestados para a Federação ficaram melhores depois da tua passagem? Conseguiu-se melhorar algo? É assim, a Federação está recheada de funcionários muito bons. A Federação, eu quando lá cheguei, eu não conhecia aquilo. A Federação, na altura que eu lá cheguei, tinha a Esmeralda, tinha o Dr. Joaquim Lopes, tinha a Ana, tinha a Fátima, tinha o Rui, o António e o Zé ao Pombal. Só quem os conhece, eles deram a vida pela clumbofilia. A Esmeralda, o Dr. Joaquim Lopes. Eu ficava parvo. Quando eu ligava às 11 horas para eles da noite ou às 10 horas, eles estavam na Federação e ganhavam o mesmo. A Esmeralda, a Ana, o Dr. Joaquim Lopes e outros mais que fossem necessários. Portanto, a Federação esteve sempre bem servida. Às vezes até são tratados de uma forma que não merecem, porque são pessoas que... não sei se devo dizer isto, mas puseram a vida deles um bocado de parte, e sei que puseram... São pessoas empenhadas. Empenhadas naquilo, porque adoram aquilo, ganham dinheiro, como é lógico, mas puseram um bocado daquilo. Onde é que eu acho que eu ajudei a Federação? Em termos informáticos, portanto, em termos informáticos, na minha parte, ajudei a desenvolver o que temos hoje, que nós não tínhamos nada,
E nesta não tínhamos nada, ou pouco tínhamos em termos classificativos, era tudo muito mais manual, e hoje conseguimos desenvolver, e eu ajudei essa área em termos informáticas, em termos de classificações. Na altura também o Sr. Vidal Pinto também ajudou muito nessa área, o Miguel, que na altura era o técnico de informática, portanto, e fez-se ali, na verdade, um trabalho extraordinário, tanto extraordinário que outros países, como a Bélgica, como a Holanda, como a França, como a Espanha, tentaram buscar o nosso modelo, porque o nosso modelo é diferente do deles. Eles ficavam parvos, como nós tínhamos o recenseamento automático, quase tudo automático. A única coisa que nós não temos, porque não conseguimos ter ainda, porque é extremamente complicado, é as coisas automáticas, porque a variedade das marcas eletrónicas dos relógios é tão grande. E depois, eu lembro-me de uma altura ter várias reuniões com as marcas, e elas queriam que quando eu, federação na altura, botasse tudo que é relógios antigos fora e que ficasse só com relógios novos. Porque era fácil para ti, é impensável, quer dizer, a gente não vai chegar a uma pessoa que tem um relógio assim, tens que botá-lo fora e agora compra um novo, e vamos fazer o que se faz hoje em Faro, o que se faz em Barroselas, o que há várias já a coletividades a fazer, e muito bem, portanto, esse será o futuro próximo, da maquinha que ainda demorar algum tempo, mas esse é o futuro. Portanto, eu não acrescentei nada, nem a não ser essa parte informática. E o que é que eu fazia? Eu todos os dias ajudava as associações e tudo que iria acontecer em termos federativos. Depois tivemos também aquele problema de que a morte do Dr. Joaquim Lopes, que houve ali Ficou ali um vazio. Ficou ali um vazio, obrigou-me ainda mais a fazer o dele, não, que nunca cheguei a fazer o que ele fazia, nem tinha categoria para uma coisa dessas. Mas pronto, mas ele obrigou-nos e conseguiu-se fazer, e conseguiu-se levar aquilo a bom porto. Claro. No que diz respeito ao futuro da colombofilia, e também ao momento, e que tem repercussões no momento atual, como vês a colombofilia tradicional a conviver com a colombofilia dos derbys? Achas que são compatíveis uma com a outra? Sim, os derbys são derbys, colombofilia é colombofilia. Não vejo uma coisa a ir contra a outra. Acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Acho que às vezes as pessoas misturam por conveniência, mas eu não vejo problema nenhum em ver derbys. O derby é uma coisa, a colombofilia é outra, foi crescendo e faz a parte deles. Nós temos que nos preocupar com a nossa colombofilia tradicional. Essa é que nós temos que preocupar, porque os derbys estão a evoluir. Os derbys têm vindo evoluindo, cada dias há mais derbys. Estão a crescer, estão em fase decrescente. Porquê? Ao contrário da colombofilia tradicional. Ao contrário da colombofilia, exatamente. Mas temos que tentar perceber o motivo. Esse é que é o problema. Eu costumo dizer, para grande doença, grande remédio. E nós temos que enquadrar, ou tentar enquadrar, e acho que todos sabemos, ninguém quer saber qual é o problema da colombofilia, porque não dá jeito. Obrigatoriamente, objetivamente é esse. Ninguém não dá jeito a andar a mexer nas coisas, porque toda a gente sabe qual é que está o problema da colombofilia. Onde é que está? Onde é que está? Fácil. Partilha lá connosco. É pomos abaixo. O grande problema da colombofilia, eu costumo dizer, eu ontem disse isto, e hoje digo isto, ou ontem disse isto, e digo isto amanhã, e eu vou dizer sempre. O grande problema da colombofilia é os hiperes. A colombofilia está-se a passar exatamente o que se passou na sociedade, como nós dizemos há um bocado. Começou a haver os continentes, os jumbos, não sei o quê, tudo que era mercearias, os talhos que era da família, acabou por fechar tudo. A colombofilia, em Portugal, isso passou-se na Bélgica, e quando nós dizemos que a Bélgica está bem, não, a Bélgica está pior que nós. A Bélgica perdeu mais colombófilos que nós, a Holanda perdeu mais colombófilos que nós, a Alemanha perdeu mais colombófilos que nós. Também tinha mais, não é? Também tinha mais, mas não tem mais. Quer dizer, perderam a média de idades na Bélgica é 70 anos. A média de idade em Portugal é 55 ou 56. Mas o que é que veio acontecer à Bélgica? Os profissionais mataram os pequenos. É o que está a passar em Portugal. A colombofilia em Portugal está virada para 3% dos colombófilos. E esquecem-se os 97%. Esse é o grande problema da colombofilia. A colombofilia devia estar direcionada para os 97% e os 3% teria que se adaptar aos 97%. Não. A colombofilia, uma das medidas que, voltando atrás da Federação, uma das medidas que mais não me arrependo porque nós fomos obrigados àquilo, foi ter acabado com os 130 pontos, com o limite de pontos. Na altura, no começo, deu muita confusão, deu muito selena,
muita coisa, mas depois quando aquilo estava consolidado, quando aquilo já estava nos congressos e não sei o quê, por benefício de encher caminhões, acabou-se com aquilo. E esse foi o grande mal, foi das coisas que eu mais me arrependo como diretor da Federação. Ter recuado, ou termos recuado e eu ter feito parte desse, porque eu fui dos que consegui, e contra mim falo, porque eu tenho muitos pombos, portanto eu não sou exemplo para ninguém, portanto eu não estou a olhar o meu patinho, o meu patinho está em São Pedro da Cova, eu aqui não estou a falar do meu patinho, porque vou falar da Combofilia em geral, o meu patinho é igual aos outros, mas o que eu acho, e tenho a certeza absoluta disto, é que os 130 não devia ser 130, devia ser 110. Eu lembro-me que há 2 anos fiz uma proposta quando se alterou o RDN, que era reduzir para os 120, mandar 20, 20, 20, porque nunca concordei que fosse 25 a velocidade, 25 a meio fundo e 20 a fundo. Porque se eu sou bom de fundo, não posso ser prejudicado no curso de velocidade. Portanto, acho que deve haver um equilíbrio, e o equilíbrio seria 20, 20, 20, para termos campeonatos a gerais. Mas reduzir o número de pombos, acho que é fundamental. Isso tem a ver com a parte económica, depois dos colombófilos, não é? Ser uma gestão mais fácil. Luís, a questão é esta. Eu não estou contra que tu tenhas 4 equipas, mas eu ia mais longe. Tu podias ter 4 equipas, mas durante 4 anos não trocavas pombos entre equipas. E aí estava o problema resolvido. Porque não adianta fazermos 4 equipas e depois tu ao final do ano ir buscar 10 aqui, 10 aqui, 10 aqui, 10 ali, e ficas uma super equipa. E quando isto ficássemos todos com 120, ou com 130, ou com 100, ou queixassem, e não pudéssemos trocar pombos entre equipas, ficaríamos todos do pé de igualdade. E a parte psicológica da combofilia também é importante. Se tu vais competir comigo, eu tenho 200 velhos, tu tens 30, automaticamente partes para a partida derrotado, não é? Exato. Psicologicamente. Então o que é que tu vais fazer? Vais procurar no ano a seguir também ter 130 velhos, mas financeiramente tu consegues. E começas a esticar a corda. Esticas a corda até que o dia vais embora, porque isto, a combofilia isto em qualquer lado é um desporto de pobre, um desporto de pobres, de ricos praticado por pobres. E é um bocadinho isto. Portanto, a combofilia, o grande problema da combofilia diz assim, porque isto é assim, eu não consigo que os meus filhos venham para a combofilia. Nem tu consegues, nem quase ninguém consegue. Porque é impraticável. Isto é o grande problema da combofilia. O grande problema da combofilia é, para eu praticar combofilia, como a pratico hoje, preciso de 350 euros por mês. Mais ou menos. Fora o tempo despendido a tratar disso. Isso, o tempo é de borla, a gente é que leva dinheiro. Agora, a questão é esta. Quem é que tem dinheiro? Quem é o jovem que vai tirar do seu ordenado 350 euros para sustentar a combofilia? Nada. Mas se nós equilibrássemos isto, a combofilia, se fosse como era antigamente, que eu lembro-me perfeitamente, das pessoas terem 40, 50 pontos, isto era de borla. Isto gastava-se pouco dinheiro. Portanto, o grande problema é que nós saímos de um parasmo de 40 pombos para 250. O grande problema é este. E as próprias associações, e eu estou aqui numa associação o que é que faz travar essa... Da qual me orgulho de fazer parte. Mas estas associações, todas elas, têm que saber que se tiver que parar um caminhão, para. Se tiver que parar 2, para. Da intenção temos que dar um passo atrás. Não parar e enchê-los, não é? Também que parar, para. Também motiva, ou seja, incuta os colombófilos com mais pombos extras e... Claro, eu lembro-me, por exemplo, a Federação há 2 anos ia comigo lá dizer assim, fizemos uma regra que era, para efeitos de classificações distritais, só pode mandar 2 equipas. No máximo, 2 equipas. As associações contornaram isto e arranjaram equipas, campeonatos internos, campeonatos secundários, campeonatos terciários. Para rentabilizar os caminhões. Mas, Luís, o problema é que depois eu quero participar nisso, participo com 150 pombos por semana e tu só tens 80 ou tens 100, não andas aqui a fazer nada. Claro. E então o que estás aqui a fazer? Lá está. Nós estamos a pensar em 3% e a esquecer-nos de 97%. Quando os 97% é que mantém a combofilia, não são os 3%.
Este é o grande problema da combofia. Eu faço parte dos 3%. Mas às vezes esses 3% são as pessoas mais interessadas, são as que têm às vezes influência. Os que têm os poderes. Têm influência nas tomadas de decisões. A maior parte deles até são diretores, até não sei o quê, e puxam isto para a brasa para a sua sardinha. Eu acho que isto, se nós mandarmos, já digo, 2 equipas, 25 mais 20, mandar 50 povos por semana não chega. Porquê é que temos que mandar 100? Ou 200? Sim. Mas queres ter 400 pombos? Então tem as 400 pombos, faz 3 equipas. Mas sabes de antemão que durante 4 anos não troca pombos entre equipas. Automaticamente já não queres 4 equipas. Automaticamente baixam os custos. As associações vão parar o caminhão para ser assim. Se o caminhão estiver na garagem, não gasta dinheiro. Achas que é uma... Não há outra salvação. Não há outra salvação. Esqueçam, o grande problema da combofilia não é eu não gostar do Giro, ou do Asílio, ou do Doutor Branco, não é nada disto. O grande problema da combofilia é que as pessoas não têm... É parte económica. Os jovens, qual é o jovem que consegue vir para a combofilia? Nenhum. É impraticável. Porque uns tempos atrás fazia-se um pombal com meia dúzia de tábuas, o relógio era emprestado pela coletividade ou por alguém, e as inscrições, havia poucos pombos. Portanto, o arranque na colombofilia, e havia terreno, era mais fácil. Hoje em dia quer logo um pombal... Um pombal todo XPTO, o aparelho eletrónico tem o seu custo. Mas isso até se arranja, hoje em dia, até se consegue já arranjar aparelhos em segunda mão, já se consegue arranjar, uns anos atrás não, mas agora até se consegue arranjar. Portanto, o problema não está aí. Um pombal mais... Porque se tu estiveres obrigado a ter 100 pombos, já vais fazer o pombal mais pequeno. Estás a ver? Portanto, o problema está nos custos diários. Porque a inscrição na campanha paga-se uma vez, as coletividades, todas elas, ou quase todas, até facilitam os pagamentos. Portanto, isso é uma coisa que não é o grande problema da combofilia. O grande problema da combofilia está no custo diário. Quando é para vacinar muitos, quando é para vitaminar é para vitaminar muitos, quando é para tratar é para tratar muitos, quando é para alimentar muitos, quando é para existir. E eu digo-vos uma coisa, que a minha mulher não está a ouvir isto a certeza. Eu tenho fim de semana que mando pomos a concurso, pomos a coisa, depois ainda vou mandar a treino, ainda pago 50 euros ou 60 euros ou 70 euros para mandar pomos a treino, para rentabilizar as coletividades. 70 euros a treino, fora o que já foi. A minha mulher não vai ouvir isto, ela ouve mal às vezes, é a minha sorte. Isto é a verdade. Quer dizer, isto é insustentável. E depois, eu digo assim, estou parvo, porque é que eu tenho que levar uma... Criamos uma forma de praticar a colombofilia desajustada da realidade económica da maior parte dos praticantes. De 97%. E depois, as associações, porque não querem tomar, e depois olham isto muito para a parte económica, mal, no meu aspecto, mal não, tem que ter a rigor financeiro, porque isto é uma empresa, mas eu costumo dizer, se o caminhão não sair de casa, eu não gasto dinheiro. Portanto, mas enche caminhões, ninguém quer parar um caminhão, enche caminhões, e isso bem, eu vou dar um exemplo, por exemplo, as clássicas aqui no Porto. Eu sou a favor das clássicas, adoro as clássicas, mas com uma obrigação de se poder mandar só 25. Acho que não devia passar disto. Só 25. Até por uma razão muito simples. As coletividades sobravam pombos para as coletividades rentabilizar os treinos da coletividade que, há uns anos atrás, como tu sabes muito bem, gastaram fortunas e empenharam-se e pessoas emprestaram dinheiro para comprar os caminhões. Mas não há associações, quem diz o Porto, digo as outras, querem apanhar tudo. Eu, se quiser mandar 200 à clássica, mando 200 à clássica. Portanto, e esta golice de querermos tudo está a destruir tudo. Agora, não tenham a menor dúvida que o grande problema da combofilia está no número de pombos a enviar, no número de pombos que os combofos têm. E as coletividades agora também têm, na vertente económica, também têm que pagar certos serviços que até então faziam-se de forma voluntária. Digo, há coletividades a pagar para fazer as classificações, tudo, para os insustenamentos, porque isto está-se a virar os treinos. Então, eu tenho colombofos na minha coletividade e eu sou um deles que estão sem pombos. Eles têm que andar a trabalhar para mim. E funciona um bocado isto, quer dizer, e se fosse só 25, como era antigamente, até todos ajudavam. Depois, eles, quer dizer, eu tenho que insistir os povos de moto, então ele manda 4 ou 5 6, eu mando só meio e eu ainda tenho que andar a insistir os povos dele. Isto que revolta as pessoas sentem-se revoltadas.
E é verdade, e tu no meio que te ocupas sabes que é verdade isto sim. que eu estou a dizer. Exato. É um facto, e este facto, as associações, por exemplo, o que se passa aqui no Porto, que é uma coisa, eu falo do meu distrito porque é o distrito que eu gosto de ser portista, eu adoro ser Porto. Eu gosto do Porto, até o meu clube é o Porto, portanto, eu sou o Porto, orgulho-me da terra onde eu vivo. Há 3 ou 4 anos, ou 5, o que é que a gente fez? Uma equipa para Sul, uma equipa para Leste. Isso obriga-o a quê? A os 3%, os tais 3%, a ter 100 pomos verdes para Sul, 80 pomos verdes para Leste. Isto é igualdade? Claro. Depois vêm as provas de fundo, nota-se, claro. E depois diz-me assim, eu que se quiser marcar bem de fundo tenho que mandar a Leste. Se mandar a Leste, obriga-me a ter mais 80 pomos, 40 pomos novos e 40 pomos velhos, porque os pomos, há Colombo muito bem aqui no Porto, que nunca mandaram aqueles pomos a Sul. O que é que acontece? Obriga-me a ter mais um pombal de macho, a ter mais um pombal de fêmeas. Isto é impraticável. É impraticável. Meus amigos, não tenham, mas isto digo da cara, não tenham medo, tomem decisões. Mas vale dar 2 passos atrás e temos colombofilia para mais 20 anos ou 30. Senão não temos colombofilia daqui por 10 anos, não é metade, somos um quarto. Estou convicto disto, infelizmente. E isto não é difícil. Uma das medidas que se podia fazer, e eu tinha feito isto lá na Federação, e até se podia promover isso para quem quer ter muitos pombos. Eu tenho um neto, tenho um filho. Porque é que a Federação, e penso que irá organizar brevemente um campeonato nacional de jovens? Para uma dessas tuas equipas a mais, metias o nome do teu filho, do teu neto, e ele ver o nome dele na pauta, para depois começar a semente. Porque nós somos a única federação até o momento que eu conheça que não temos o campeonato feminino. Porque é que eu não faço uma equipa para o nome da minha esposa? E a minha esposa pode ser campeã nacional. Mas ela tem uns pombos, ela não trata, mas está lá. Está lá o nome e vai semeando. E aos poucos vai se envolvendo. Começámos com 10. Para o ano somos 40. No outro ano podemos ser 60. E é uma forma das associações rentabilizar, porque já apareceram e haver um campeonato jovem distrital, mas digno, não é? Às vezes o que existe aí, que eu já vi jovens com 70 anos a receber prémios, não é isso que eu digo, jovens mesmo, e fazer um campeonato nacional de jovens, um campeonato nacional de feminino e distrital, mas com alguma dignidade, para semear, para envolver a família, semear, e depois tu queres ter muitos pombos, tens uma equipa em nome do Luís, uma equipa em nome da Maria, uma equipa em nome do João. Sem possibilidade de troca, não é? Sem possibilidade de troca durante 4 ou 5 anos, que é o ano de vida normal. Claro que isto, estão a dizer o gajo é maluco, porque isto não tem interesse. Também não tem interesse, só tem 100. Pronto, e estamos todos mais ou menos ao pé da igualdade. Este é o grande problema da colombofilia. Quando houver coragem para as pessoas tomarem estas medidas, a colombofilia dura mais 20 anos do que está para durar. Porque eu não sou exemplo, mas eu também tenho que me adaptar. Eu estou à vontade sobre isto, porque eu fui na Federação, o Dr. Jacinto, o Dr. Branco, penso que o Dr. Barros Madeira, na altura, e outros mais, fomos os pioneiros a pôr os 130. Não fomos os pioneiros, porque Braga foi já tinha feito, no ano anterior, com muito sucesso, 120, com muito sucesso. E, portanto, e nós também, se calhar, agora, aquilo não devia ser os 130, devia passar para os 110. E mandar 20, na pior das hipóteses, mandar o dobro. Eu tenho 20 pombos da velocidade, posso mandar 40, uma equipa A e uma equipa B, e mais nada do que isto. E as coisas, porque eu depois também não podia mandar 40 nem 60, porque eu depois precisava deles para fundo, não podias perder. Portanto, isto era gerido de uma forma diferente. Esse é o grande problema, Luís, e todos sabem que o problema da colombofilia está nos custos, não está nas casas. Há que ter a coragem de reverter. É fácil. As pessoas, quando vêm para gerir, têm que saber gerir a colombofilia. Não podem estar preocupados no dia de hoje e amanhã quem vier atrás fecha a porta. Esse não é o problema. Temos que tirar a cabeça debaixo da areia e dizer assim, meus amigos, o problema da colombofilia é este. Se o problema da colombofilia é este e está encontrado, e todos concordam comigo, todos, exceto os 3%, porque são os que vão sofrer as consequências, ou que poderiam sofrer as consequências. Mas esses adaptam-se. Que remédio, mas... Pretende algum dia voltar ao dirigismo? Luís, dizer que não, ou dizer neste momento que não, ou dizer nunca que sim, sabemos o dia da nunca manhã, sabemos o dia da manhã.
Isto é uma paixão, eu adoro a combofilia, adoro o cargo, adoro estar no poder de decisão. Acho que toda a gente gosta de estar no poder de decisão, é uma adrenalina que se cria, e eu fui-me habituando um bocado a isto, porque sempre tive um bocadinho nessa área. Neste momento não faz parte do meu futuro próximo fazer parte de algo que seja da federação, ou que seja de uma associação, de uma coletividade, se calhar, porque acho que faz parte, e é o sentido de obrigação do colombófilo, ajudar as coletividades e estarem próxima delas. Um dia, se voltasse à colombofilia, em termos de dirigismo nacional e federativo, tanto a federativo como associativo, e se voltar, não vou dizer que não, teríamos que, a própria federação terá que tomar medidas em termos disciplinares, porque o mundo que vivemos hoje é um mundo que o insulto é gratuito. Hoje insulta-se o diretor do Porto, o diretor da Aveiro, o diretor da Federação, gratuito, e nada acontece. Eu acho que só voltaria se houvesse um conselho de disciplina, ou alguma coisa em que essas pessoas começassem a ter mais respeito por quem trabalha em prol deles. Muitas das vezes acertando, muitas das vezes errando, mas só quem está cá é que toma decisões e acerta e falha, porque eu no sofá não falho. Mas aqui tento fazer o melhor, e muitas das vezes o que eu penso que é o melhor, tu pensas que é o pior, mas não tenho a certeza absoluta que não há nenhuma direção, nem há nenhum curador esportivo, nem nenhum curador de soltas que solte as pombas ou que faça algo para que as coisas corram mal. Portanto, não tenho a certeza absoluta disso. Portanto, eu um dia, se voltasse à combofilia, ao dirigismo, teria que haver um clube, porque insulta-se hoje gratuitamente, chama-se tudo e mais alguma coisa, e depois esquecem-se que as pessoas de bem, as pessoas se calhar com mais competência até do que eu, para estar nestes cargos, para estar noutros cargos, não se revêem nisto e não se sujeitam a isto. E as pessoas de bem fogem disto, não querem saber disto. Tem a combofilia no seu canto, e eu vou dizer uma coisa, eu desde que saí da federação em janeiro até hoje ganhei anos de vida. Estou no meu canto, nunca vivi tanta combofilia, já não me lembrava da combofilia como hoje. Portanto, acho que é uma das coisas que a federação e as associações deviam de trabalhar muito rapidamente, em que não é criticar, a tua crítica devem de criticar, os combofos têm direito a todo a criticar, não devem de insultar, como também há diretores que também não podem ir para lá insultar ninguém, nem podem ir para lá responder a ninguém, porque o diretor sabe que tem que ouvir e tem que calar, é o que deve não fazer. Não deve entrar em diálogo de forma alguma, por muitas essas redes sociais. Claramente. Uma das coisas que eu fiz quando fui para a federação foi, ao final de um ano e meio, que é isto? E os gajos matam. Eu nem posso ir à rua. O que é que eu fiz? Apaguei ou tirei o Facebook. O que é que eles diziam? O fulano disse, não quero saber. E uma pessoa tem que se desviar disso. Ninguém gosta de vinagre, toda a gente gosta de mel, mas isto é fundamental. Agora, um diretor não pode, em caso algum, em forma alguma, em situação nenhuma, responder o que quer que seja, por muita razão que tenha, a um herói de teclado, não é? Não, é o que eu digo. Portanto, eu acho que o Facebook é a casa de banho do século XXI, onde toda a gente vai lá descarrar as diarreias todas. Portanto, e acontece isso quando aquilo devia ser feito ao contrário, promover a combofilia. Há casos desses que até que promovem, mas a maior parte não. Portanto, neste momento, se me perguntas, respondendo à tua pergunta... Vais viver a combofilia no teu global? Sim, para já sim. Nos tempos mais próximos, não é? Sim. Para terminar o programa de hoje, pedi ao Almarino Mota para nos dar uma mensagem final aos colombófilos do distrito e de todo Portugal. Estamos a meio da campanha, ou praticamente é isso, não é? Daqui por 2 semanas vem o Valência Nacional. Vem o Valência Nacional, não é? Pelo menos está marcado. Tem sido uma campanha com alguns problemas de meteorologia que tem afetado o bom desenrolar das provas. É assim. Não há que perder moral, não é? Não, eu acho que é importante, eu acho que é assim. Aos diretores que ouviram aquilo que eu disse, que levem estas palavras a sério, porque acho que não é que eu seja mais esperto que ninguém, não sou.
mas tenho alguma experiência da colombofilia, desde muito miúdo. Li a colombofilia antiga, li a moderna, estou a prever o futuro, e acho que, repensem naquilo que eu disse, porque acho que 97% apoiam. Os 3% podem não apoiar, mas 97% há que ter a coragem Há que ter a coragem de fazer isso. Portanto, pedia, uma das coisas que dizia era que façam isso. A própria a Federação, juntamente com as associações, que encontrem um teto razoável para termos pombos. Acho que isto era uma medida que acho que era imprescindível. Para os colombófilos em geral, que tratem bem os seus pombos. Uma das coisas que eu pedia, que tem-se perdido nestes últimos 2 anos, 3 anos, e este ano, inclusive, muito pombo. E eles não morreram todos. Os pombos não morreram todos, estão muitos pombos casos. Hoje há uma coisa nova na colombofilia, em que os pombos chegam a casa sem anilhas. Porque há colombófilos, infelizmente, que compram pombos ou que apanham pombos e vão vender ao fulano a €1,5 para ele cortar a anilha oficial e ficar com o chip, para depois ir levar estas largadas de caça que existem, que são legais. Hoje a largada de caça ao pombo é legal, o que é proibido é a competição do tiro ao pombo, mas largadas de pombos correios, não é de pombos correios, de pombo, não é pombos correios, de pombos, é normal. E há aí uma rede que compram pombos a clandestinos, correios, aí a certas pessoas, e depois vão vender aos clubes de caçadores ou às associativas. Os colombófilos que tratem bem os pombos tratem bem os pombos, tratem muito bem os pombos extraviados. Os pombos não morreram todos, há muitos pombos que estão presos e que às vezes alguns servem para estas coisas, que os soltem. Perde-se pombos muito bons que os proprietários adoram e que fazem muita falta a eles. E que tratem bem os seus pombos, que tratem bem a colombofilia, respeitem os diretores da coletividade, essencialmente, porque são pessoas de a maior parte deles, de trabalho, e normalmente, infelizmente, sempre os mesmos, porque não há ninguém que queira ir para lá. Trabalhar. E que ajudem a colombofilia, já não digo a crescer, mas a manter-se. Mas uma coisa que eu sempre gostava de acabar quando dizia era: sejam felizes. A colombofilia é o desporto mais bonito do mundo. A colombofilia, nós somos criadores, nós somos veterinários, nós somos nutricionistas, meteorologistas, nós somos tudo, nós temos o prazer de sermos tudo. Portanto, e é o desporto mais bonito do mundo. A colombofilia não é para todos, em termos, há pessoas com mais vocação, com menos vocação, com mais olho, com menos olho, isso é normal, como em todas as áreas. Mas é um desporto tão bonito, é um desporto que temos aquela sensação de ver os pombos chegar, e quando a gente até pensa que é umas horas boas, é uma emoção enorme. Portanto, tratem bem dos pombos, tratem bem da colombofilia, respeitem os dirigentes, acho que é fundamental. Deixem-se de quesílias, porque há muitas quesílias e às vezes coisas que não têm, que é uma coisa que eu fico parvo, como é que de um copo de água se faz uma tempestade. Aproveitem o Facebook para promover e não para despromover. Os dirigentes que não respondam a ninguém e que essencialmente tenham mais respeito pelos cargos que ocupam. E uma coisa que eu sempre acabo: sejam felizes, porque a colombofilia é para nós sermos felizes. Muito obrigado. Este foi o Latitude Porto, Vozes da Colombofilia. Almerindo Mota Santos foi a voz de hoje. Recordo que este é um programa da Associação Colombófila do Distrito do Porto, em parceria com o Mundo Colombófilo. Muito bom dia. Obrigado, Luís. E até sempre. Mm-hmm.